Bom dia. Cumprimento, então, a deputada Cristo Nieto, que teve a iniciativa de pedir essa sessão solene. Cumprimento o deputado Coronel Tadeu, Cabo Júnior Amaral, os meus amigos e colegas, professor Álvaro e professor Eduardo Melo. E neste dia em que se faz uma homenagem à educação brasileira, eu não poderia deixar de fazer aqui um agradecimento mais que especial aos meus primeiros professores, os meus pais, o seu Ailton e a dona Maria, que, com tantas dificuldades, formaram, como a família deve formar, os seus 4 filhos. Então, agradeço de maneira muito especial aos meus pais. E homenageio, assim como essa sessão pretende, também aos meus professores, professores que, de maneira brilhante, me trouxeram até aqui. E aos meus colegas de profissão. Eu sou professora de língua portuguesa já há alguns anos e, olhando a educação da forma como ela está hoje e puxando na memória todos os alunos que tive, todos os trabalhos que tivemos com esses alunos, hoje a gente consegue perceber como nós fomos vítimas de todas essas ideologias que foram praticadas e aplicadas à educação nacional. Quando a gente fala de educação, e aí o professor Álvaro e o professor Eduardo já colocaram de maneira brilhante aqui, nós estamos falando de uma finalidade, e a finalidade da educação é levar à contemplação da verdade. Não existe outra finalidade que não seja essa. E para que nós levemos as pessoas, os nossos alunos, à contemplação da verdade, nós precisamos também contemplá-la. E aí, talvez seja por isso que tantas dificuldades encontramos nas salas de aula, porque hoje nas universidades os professores já não são formados mais para a verdade, mas para uma mera opinião, para uma formação crítica, e se esquece daquilo que é o objeto, da educação mesma, que é a contemplação da verdade. Sem isso não tem educação. Sem isso é ensino panfletário, sem isso é tecnicismo, sem isso é conseguir, na verdade, apenas querer conduzir num cabresto os alunos aonde se quer. E aí não existe mestre nem educação, existe um tirano, um ideólogo que se aproveita da inocência e da falta de conhecimento daquelas crianças para levá-las onde eles quiserem. Quando o Estado ele tirou o munus da educação das famílias, e aí eu falo aqui de maneira muito especial sobre o homeschooling, que agora nós temos agora na casa um projeto de lei que se tramita para que se legalize o homeschooling no Brasil. Eu falo ainda mais, de maneira mais clara, de que esse projeto de lei ele não dá direito aos pais, porque já é direito da família educar os seus filhos. Um projeto de lei não tem esse poder de dar direito aos pais, de dar direito às famílias. Como família, ela é a primeira escola dessas crianças. E a escola auxilia a família, auxilia as famílias na educação desses filhos. Então, quando o Estado ele usurpou o munus de ensinar das famílias, ainda que ele não soubesse o tamanho do problema, porque isso não é de agora, ele sufocou uma coisa que é importantíssima, que é o crescimento das virtudes. A escola, ela virou, quando muito, uma casa das profissões. Hoje, a gente ainda tem mais dificuldade de ver isso, porque antes ainda tinha aquele ensino mais técnico, você conseguia formar um profissional, ainda quando se terminava o ensino médio. Quando se suprime a educação das virtudes, suprime-se também a possibilidade de uma educação integral.
oferecendo em seu lugar apenas uma educação de conteúdos. Aos meus colegas professores das redes públicas de ensino, principalmente, isso é muito evidente. E isso fica muito claro quando nós enxergamos, quando nós pegamos nas nossas mãos a Base Nacional Comum Curricular, quando nós pegamos nas nossas mãos os parâmetros curriculares nacionais. E ali nós temos, então, uma educação voltada não para conteúdo técnico, mas para conteúdo político-ideológico. Quando nós pegamos, por exemplo, os PCNs e olhamos aqueles temas transversais, o caderno transversal, nós vemos que ali não há uma condição de formar um cidadão, mas ali quer fazer um discurso panfletário ideológico. Dessa forma, a educação ela se apequena e ela é ordenada em função da sociedade, e não mais a sociedade se ordena em função de uma educação que quer levar à virtude, que quer levar à sabedoria. Mas a coisa ainda piorou muito. Se antes as escolas tinham se tornado uma casa de técnicas, hoje elas também são bunkers ideológicos, onde não há apreço algum pelo conhecimento, mas pelo ativismo político e um suposto senso crítico. Se pegarmos, por exemplo, todo o trabalho que foi feito pela Escola de Frankfurt, e se pegarmos os pedagogos de agora, os pedagogos da chamada pedagogia crítica, entre eles o Dermeval Saviani, nós vamos perceber e vamos identificar como eles quiseram transformar a educação nas escolas em panfleto ideológico. É exatamente por isso que esses movimentos querem centralizar a educação, e foi um dos movimentos que mais brigou pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Uma forma de você centralizar a educação é transformar o currículo único para todos os alunos, para todas as escolas. E aí, não contente com essa piora, com esse panfleto ideológico que se transformou em educação, piorou mais. Essa escola de Dermeval Saviani, essa pedagogia crítica que fez muitos discípulos, cresceu ainda mais. Hoje, o que conhecemos e o que não conhecemos do sistema educacional passa pelas ideias de Dermeval, ainda que não sejam originalmente dele mesmo. Dermeval ele fez uma miscelânea de conhecimentos pedagógicos, inclusive de Paulo Freire. Além disso, a capilaridade que as ONGs garantidas com dinheiro internacional têm na educação brasileira se multiplicou. Hoje, essas duas forças, quais forças? A força da militância política, dessa pedagogia crítica, e a força dessas ONGs capitaneadas com dinheiro internacional, são fundações multimilionárias que patrocinam essas ações. Hoje, essas duas forças agem na educação brasileira, e seus agentes ainda não são muito claros para a maioria da população. E é uma tarefa nossa, e também é tarefa desse parlamento, fazer com que esses agentes se tornem conhecidos. Não podemos combater o que não conhecemos, nem conseguimos combater aquilo que não vimos. E é para isso que eu vejo, e aqui abro um parênteses para falar do empenho, principalmente da deputada Cristo Nieto e de tantos outros deputados, que se empenham em desmascarar esses agentes, porque eles precisam estar desnudos diante da população, diante do parlamento, para que ninguém mais seja enganado por ideologia ou por uma conta bancária. A escola, ela é dessa maneira, ela se torna dessa maneira um campo de batalha ideológico. E uma coisa interessante de ressaltar é que, embora toda a esquerda ela trabalhe com os movimentos sociais, a esquerda tente manipular a escola, nós sabemos o quanto os movimentos, e principalmente os sindicatos, tentam manipular as escolas e os professores. A esquerda ela é hoje um fantoche
um fantoche muito bem pago nas mãos dessas organizações internacionais. Tudo que a esquerda faz hoje é capitaneado e é pago, muito bem pago, por multimilionários, por donos do capital que a esquerda diz combater. E é importantíssimo que isso fique claro. Se nós desmascaramos, as pessoas não têm mais como se esconder. E é assim que funciona dentro da escola. Trocando em miúdos, a educação hoje é uma bagunça. Enquanto os ideólogos apontam para uma educação crítica, e aí eles usam daqueles subterfúgios, usam de palavras-chave como uma ética inclusiva, como uma educação da inclusão. Enquanto nós temos esse lado, os globalistas, e aí a gente precisa saber quem são essas pessoas, aqui muito bem representados pela Fundação Lehman, apostam numa unificação curricular que despreza o conteúdo, e aí eu chamo a atenção para os meus colegas professores, quando a gente começou a ser formado com as famigeradas competências e habilidades, isso significava o seguinte: o conhecimento já não era mais importante. A gente ia transformar esses alunos em apertadores de botões. Competências e habilidades. Enquanto, então, esses globalistas, eles desprezam os conteúdos e o conhecimento e transformam o professor num replicador de conceitos pré-moldados, numa reciclagem dos conceitos da esquerda. A escola no Brasil, ela está ameaçada. Ela está ameaçada e poucas pessoas estão vendo isso. É nossa função, enquanto produtores de conhecimento, enquanto pessoas que trabalham pela educação, alertar a todos que este perigo está muito próximo hoje de cada um de nós. Eu posso não ser professor, eu não sou professor, eu só sou um pai de aluno, então também está próximo de você. A gente não pode se esquecer do que fez valer este parlamento hoje. O movimento que trouxe as pessoas até aqui, que trouxe esses parlamentares até aqui hoje, foi um movimento no qual as famílias saíram às ruas. Foi um movimento no qual as famílias saíram às ruas para que os seus filhos não tivessem ideologia dentro de sala de aula. Foi isso que moveu o que nós estamos vendo hoje. Essa renovação do parlamento, este presidente que está aí na presidência da República, Jair Bolsonaro, eles são frutos de uma renovação também popular. Foram as famílias que deram o tom deste movimento que nós estamos vendo hoje. Também, por isso, é importante, eu faço um apelo aqui ao parlamento, que este projeto do homeschooling seja aprovado. E que ele seja aprovado dando às famílias a total liberdade que elas têm para decidir como seus filhos devem ser educados. As famílias escolhem, as famílias têm essa prerrogativa, é do direito natural. São as famílias que precisam educar os seus filhos. A escola, uma escola sadia, uma escola que também ajuda no conhecimento da verdade, ela auxilia as famílias enquanto elas precisarem. A educação, ela está ameaçada, mas ela não conta com a força das famílias, que é a força das famílias movidas pela verdade, que trouxe essa renovação do parlamento e que conta com os senhores para que isso melhore, aumente e que as famílias tenham total liberdade de educar os seus filhos. Numa homenagem à educação, os primeiros educadores não poderiam ficar de fora. Nós estamos com ideologias ameaçando a educação, mas nós temos do outro lado famílias que podem barrar essa ideologia com o auxílio dos senhores. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Muito obrigada, professora Andréa Medrado. Gostaria de registrar a presença do Colégio Vital Brasil de Samambaia, Distrito Federal. E, na sequência, passo a palavra para